Olá, amigos. Fiz uma pausa na minha caminhada desta tarde de terça-feira, dia 13 de setembro de 2022, para compartilhar com vocês antecipadamente o meu artigo de amanhã na Folha da Manhã. Mas antes, inscreva-se no meu canal, dê o seu like, ajude-me a divulgá-lo. Eu agradeço muito. Faça-me este favor, divulgue aí entre os seus grupos, entre os seus amigos, o meu canal. Dê-me uma força. Vamos ao artigo então, cujo título é Salada. Sim, salada bem temperada. E no decorrer do artigo vocês vão entender o porquê. Vamos a ele então. Salada. Confúcio, Freud, militantes, Basília, São Tiago e nós. A paixão cega a razão. Provérbio português. Confúcio, sempre atual. Algumas expressões desse filósofo chinês, nascido por volta de 550 a.C., atualizam-se no presente cenário político eleitoral do Brasil e explicam, em parte, a barafunda em que se transformou novamente a opinião pública sobre os candidatos à presidência da República em 2022, bem como as aparentes contradições das intenções de voto apuradas pelos institutos de pesquisa, nem sempre confiáveis. É que o número de eleitores indecisos e insatisfeitos, muitos dos quais pretendem anular o voto ou votar em branco, supera o das intenções de votos válidos dirigidos aos principais candidatos. Para complicar mais ainda, os índices de rejeição aos postulantes que lideram a corrida ao Palácio do Planalto são superiores ou iguais aos de sua aceitação, configurando neste último caso empate técnico, numa espécie de anti-eleição, denunciando o descontentamento e a desilusão do povo com a política e com os políticos. Como explicar isso? Confúcio dizia, em uma de suas muitas máximas, que se deve agir antes de falar, para só então falar de acordo com os atos praticados. É o popular dar o exemplo, antes de mais nada, que os pais procuram ensinar a seus filhos desde a infância, em uma boa educação. Mas para ser exemplo, necessitamos nos espelhar em alguém ou em algo que nos sirva de modelo, pois os modelos fazem parte também do processo de aprendizado e de crescimento pessoal. Seguimos, ou seja, repetimos, copiamos, admiramos nossos pais, um irmão mais velho, um professor, um artista famoso, um santo de devoção, um líder político ou religioso. E mais recentemente, as mídias sociais estão abarrotadas de blogueiros e de ícones dos mais diversos espectros da sociedade e de uma infinidade de assuntos e temas, com os seus milhares e até milhões de seguidores. É neste contexto que se destaca outra expressão do filósofo chinês, conhecida de todos: uma imagem vale mais que 1000 palavras. E a imagem que nossos políticos e governantes nos passam tem sido a pior possível, quase sem exceção. Falam muito antes de agir, prometem mundos e fundos e, quando eleitos, roubam os mundos, os fundos e a esperança neles depositada. Qual é a imagem que carregamos dos atuais candidatos à presidência da República? A ciência explica. Artigo publicado na Tribuna do Ceará comenta estudo realizado pelo psicólogo norte-americano Drew Westen, da Universidade de Emory, autor também do best-seller Cérebro Político. Pesquisa com 30 eleitores americanos, 15 democratas e 15 republicanos, em que se exibiu a cada um a imagem de seus candidatos favoritos, contrapondo um ao outro. Os voluntários se mostravam capazes de identificar as contradições do candidato rival, mas não reconheciam quando seu candidato mentia ou manipulava os fatos. Exames de ressonância magnética mostraram que seus cérebros entravam numa espécie de curto-circuito. É que, quando estamos apaixonados por alguém, por uma causa, seja ela política, religião ou esporte, ou por qualquer outra coisa, nosso cérebro libera os neurotransmissores dopamina e serotonina, os mesmos que são liberados no cérebro de um viciado ao consumir uma droga.
que são responsáveis pela sensação de bem-estar, de prazer, de felicidade. Por consequência, a racionalização da análise de qualquer fato ou de decisão a ser tomada e que lhe contraponha é obscurecida por ser tida como uma ameaça à suposta felicidade experimentada. A paixão cega, impedindo de enxergar a realidade. E isso não significa que a pessoa tomada, possuída por tal emoção, esteja mentindo. Não, é que para ela é a realidade que a inunda no momento. Domina a emoção, a paixão, não a razão. Explica o experimento científico, conforme a tese do Dr. Drew Westen, professor nos departamentos de Psicologia e Psiquiatria da Emory University, em Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. Marcelo Rezende e o maníaco do parque. Tempos atrás, ao entrevistar na prisão o famoso maníaco do parque, jovem criminoso que aterrorizou a população feminina de São Paulo na década de 90, estuprando e matando 6 mulheres e tendo tentado matar outras 9, o repórter Marcelo Rezende, com toda a sua vasta experiência e presença de espírito, ao fazer uma pergunta, percebeu que a forma de responder do criminoso havia mudado e não correspondia ao padrão por ele até então apresentado durante a entrevista. Interrompeu-a, então, e questionou: quem está falando? Quem está falando agora é o Francisco de Assis Pereira, que é o nome real do criminoso, ou é o motoboy maníaco do parque? Afinal, qual é a personalidade que está se manifestando? Mutatis mutandis, ou seja, mudando o que deve ser mudado e fazendo as devidas adequações, assim somos nós, seres humanos, sujeitos das paixões, mas também da razão, nos seus mais variados graus. E aí, onde estamos? Independência ou morte? Em tempos de efervescência política no Brasil, parafraseando o texto do artigo científico acima citado, a nossa capacidade de racionalizar uma decisão ou apoio político, se estamos apaixonados, somos militantes, é altamente prejudicada. Quando os dois extremos políticos estão discutindo, ambos falam a verdade, quando acham que estão certos. No fundo, não estão mentindo, estão simplesmente acreditando na pegadinha cerebral da paixão. Ficamos cegos. Ou seja, nossa capacidade de julgamento é altamente prejudicada e acabamos acreditando em tudo que nosso líder nos falar, independentemente de qualquer fato que prove o contrário do que ele nos diz. E agimos irracionalmente. Prova disso são 2 fatos recentes, de repercussão nacional, mas que não encerram toda a insanidade cometida pelas militâncias de ambos os lados. Um trágico, fatal e injustificável: a morte de um político e militante do PT por um seguidor de Bolsonaro em uma festa de aniversário em Foz do Iguaçu. O outro, o erro crasso de Basília Rodrigues, uma das principais âncoras de telejornal da CNN, ao se manifestar contra o suposto sequestro da bandeira do Brasil por bolsonaristas, aludindo à frase que é o lema nacional deste símbolo nacional, trocando ordem e progresso pelo grito do Ipiranga, independência ou morte. Foi traída pelo seu próprio inconsciente, sem perceber. Sim, em uma coisa pelo menos a equivocada jornalista acertou: independência ou morte. Ou procuramos crescer e nos tornar independentes, conscientes e autoconscientes, ou sucumbiremos sempre às paixões que nos rodeiam e nos permeiam. São Tiago. Finalizo com uma das máximas do apóstolo que vinculou a fé à realização de boas obras. Entre aspas, mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. É isso aí. Reflitam. Saúde e paz a todos. E tenham todos uma boa eleição, com consciência e com desejo sincero, honesto de acertar. Um grande abraço a todos.